Nós vamos começar hoje uma viagem pelas Escrituras do Novo Testamento, respeitando, é claro, dentro da possibilidade, à medida que os problemas da igreja vão surgindo, os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, vão tratando os problemas. E não só tratando os problemas, mas às vezes documentando, escrevendo cartas para orientar a igreja a como lidar, né, com os problemas. Escrevendo cartas para seus companheiros de missões, como Timóteo, Tito, Filemon e outros, para que eles possam agir dentro de uma realidade, né, que está acontecendo dentro da igreja. Então, os livros que contam a história da igreja é o livro de Atos, né, e as cartas que os apóstolos vão escrevendo à medida que surge uma necessidade, surge um problema, eles têm que tratar aquele problema. Então, eles escrevem as cartas para ajudar. A história da igreja começa ali no derramamento do Espírito Santo, né? Eu estou falando da igreja, até o último livro, que é o Apocalipse, que foi escrito mais ou menos ali no final do primeiro século, né? Então, nós temos um período, e dentro desses livros, você tem alguns temas importantes que devem ser observados, como o Espírito Santo, as boas novas, né? Lembrando que Evangelion é eu bem, Evangelho, boa notícia. Então, eu tenho que pregar o Evangelho, mas demonstrar para as pessoas que eu quero o bem delas, e não apenas fazer um prosélito para a minha religião ou para a minha igreja. Você vai ver as oposições ou os problemas que surgem, e a missão que os apóstolos não abrem mão dela, e nós não deveríamos abrir mão da missão que o Senhor nos confiou por causa dos problemas. Às vezes nós abrimos mão da missão que o Senhor nos deu por causa dos problemas, né? Temos que resolver os problemas, mas focar na missão de Deus. E mensagem de esperança diante das tribulações, diante das dificuldades. Nós vamos tomar o livro de Atos como um livro que vai nos dar a orientação à medida que a igreja vai se expandindo de Jerusalém até o Império Romano. Vários problemas, várias situações vão surgindo, e os apóstolos vão tratando aquelas questões. Eles não fazem vista grossas aos problemas, e eles mandam cartas, repreende, convoca a igreja, homens, mulheres, os jovens, todo mundo presente para tratar de certos assuntos, de certas questões. Então, por isso nós vamos usar o livro de Atos como guia, né? E aí, para falar da igreja, tá bom? Ele vai nos guiando, e à medida que os problemas vão surgindo, as medidas que os apóstolos vão tomando, a gente para e observa as medidas, as cartas que são escritas, a gente para, estuda as cartas, para que a gente possa saber o que aconteceu. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o livro de Atos. O livro de Atos é o primeiro livro da história da igreja, tá? Registra a caminhada da igreja de Jerusalém a Roma. Ele vai mostrar para nós por que a igreja continua, né? Se não houvesse algumas prerrogativas na comunidade de discípulos do primeiro século, a igreja teria morrido muito tempo. Então, eles vão focar na missão, eles vão desenvolver dois hábitos que vão segui-los
para sempre, e deveria estar seguindo a igreja, que é a oração e a palavra, 2 hábitos, e o foco, a missão que Deus deu a eles. O livro de Atos, ele não tem uma conclusão. Quando você termina lá no capítulo 28, você não tem o término. Por quê? Porque a história da igreja continuou e continua, né? E nós continuamos a escrever o livro de Atos, né? Porque, na verdade, o livro de Atos é a ação de Jesus Cristo através da sua igreja, no início ali através dos seus apóstolos, depois através da igreja, as coisas que Jesus fez, ensinou e continua fazendo e ensinando. Jesus está sempre presente. Se você ler comigo Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus mártires, não testemunhas. É uma tradução um pouco infeliz, né, na versão Almeida, Revista e Atualizada, e parece que todas as versões da Bíblia seguem essa tradução, mas a palavra lá é marturie, Marte. Então Jesus, desde o início, disse que a igreja, que os apóstolos, mais tarde a igreja, sofreria o batismo que ele batizou, beberia do cálice que ele bebeu, que é o batismo de sofrimento, o cálice de sofrimento que ele participou e bebeu. Então, vós sereis meus mártires, começando em Jerusalém. Você que já conhece um pouquinho da história da igreja, sabe que o primeiro mártir da igreja foi Estevão, né? Mais tarde, nós vemos Tiago, apóstolo, sendo morto. Aí, começando em Jerusalém, vocês serão os meus mártires, como em toda a Judéia. Então, quando vocês passarem para a Judéia, vocês vão morrer, vocês vão ser expulsos das sinagogas, vocês vão ser caluniados, injuriados, perseguidos, maltratados, mas o evangelho tem que ser pregado. O foco é a missão de Deus. Mas não preocupe, porque vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão suportar o martírio, a dor, a perda, o sofrimento, e vocês não vão perder o foco, que é levar o evangelho. É mais do que isso, é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, ou imergindo-os na água, para que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles entrem para dentro do perdão de Deus. Além de ser perdoado, eles entram para dentro do perdão de Deus e são perdoados, continuamente perdoados. É claro que uma pessoa pode sair do perdão de Deus e perder sua alma, perder sua salvação, mas enquanto ela permanece dentro do perdão de Deus, Deus não imputa mais pecado àquela pessoa, mas sim a sua justiça. E vocês vão chegar a Samaria, e lá em Samaria vocês também serão odiados, maltratados, perseguidos. Foi aí, né, que surge a oposição, né, dos judeus contra a igreja, né, e até os confins da terra, né? Então, Jesus disse que nós temos os meios, nós temos a missão. Nós sabemos que enquanto estamos focados na missão de Deus, nós vamos
passar por sofrimento e tribulação e perda, mas nós não podemos perder o foco, que é pregar o Evangelho. Então não justifica um irmão ou uma irmã, um discípulo ou uma discípula de Cristo que estão no meio do sofrimento, fechar sua boca e não compartilhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não justifica. Porque Jesus deixou claro que nós seríamos mártires, que nós perderíamos esta vida por amor a Ele, que seríamos odiados, perseguidos e maltratados. Mas nós não podemos perder o quê? O foco. Qual é o foco? Fazer discípulos. Não é fazer membros de igreja, não é fazer adeptos para a nossa religião, depois tornando eles 2 vezes mais dignos do fogo do inferno, por causa do radicalismo, ou do liberalismo, ou do ismo, né? Mas a missão é fazer discípulos, e ensinando esses discípulos a fazer novos discípulos, a obedecer tudo que Jesus, nosso Senhor, nos ensinou. Então, mas eles não ficariam sozinhos, né? Jesus foi ao céu, mas Ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne, para que, quando fala toda a carne, para toda a humanidade, que lhe obedece, é claro, né? Que faz a sua vontade, e não apenas para a pessoa que não importa com o reino de Deus, né? Então, nos primeiros capítulos do livro de Atos, você vai ver o avanço da igreja em Jerusalém, Judeia. São os primeiros 7 capítulos. Depois do capítulo 8, o evangelho chega até a cidade de Samaria, e aí depois, a partir do capítulo 9, o evangelho avança para até os confins da terra, com a conversão de Saulo de Tarso, que antes era o maior inimigo ou perseguidor do cristianismo, tornando um comissionado para anunciar o evangelho a todos os povos. Inclusive, quando ele foi comissionado, a primeira coisa que Jesus disse a ele foi: você vai aprender o quanto importa sofrer pelo reino de Deus. Imagina se você fala para uma pessoa hoje, né? Olha, Jesus está te chamando para o sofrimento, e está comissionando você a ir até os confins da terra, não importando a sua condição social, econômica, física. Você tem que fazer discípulos. Quantas pessoas obedeceriam o evangelho de Cristo? 1%? Meio por cento? Com esse evangelho falso que está sendo anunciado aí pelos falsos mestres e pastores, ninguém converteria. Porque o que eles estão pregando é que você vai se dar bem na igreja, que você vai se dar bem com Jesus. Na verdade, Jesus, Ele está nos convidando a perder essa vida, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, fazer discípulos, beber o cálice que Ele bebeu, passar pelo batismo que Ele passou. Então, o verdadeiro evangelho está te convidando a ser um mártir, a dar bom exemplo e bom testemunho, sendo poderoso em palavras, em obras, mesmo diante da dor, do sofrimento, da perda, da falta de dinheiro, da falta de recursos, da falta de saúde. Você continua sendo mártir de Cristo, discípulo de Cristo.
E você não tem o direito de desfocar da missão que Ele nos confiou, de ir, de fazer discípulos, de batizar esses discípulos e de ensinar esses discípulos a obedecer todas as coisas. O livro de Atos vai mostrar como a igreja, os apóstolos e a igreja, apesar de todas as limitações que eles tinham, eles venceram, porque eles não perderam o foco e não abriram mão de duas coisas: oração e o ministério da palavra. Eles não abriram mão dessas duas coisas. Eles oravam e ministravam a palavra de Deus. E o problema é que hoje nós não oramos e não ministramos. Aí a igreja não cresce. Por isso. Começa a orar pelos seus vizinhos. Começa a ministrar a palavra de Deus para os seus vizinhos. Começa a ministrar a palavra de Deus para os seus amigos. Começa a orar por eles. Diariamente, incessantemente. Você vai ver Deus agindo e eles convertendo ao Senhor. Ou seja, com uma breve introdução aí, né, você vai ver que a mensagem dos apóstolos e da igreja era cristocêntrica. Cristo era a mensagem. O ensinamento de Cristo era o que era ensinado. A vida de Cristo que era exposta diante da sociedade. A obra dele, o sofrimento dele, a ressurreição dele, a ascensão dele ao céu, o reino dele, o domínio dele, a glória dele. Tanto é que a coisa vai começar em Jerusalém, onde parece que foi um fracasso. E é lá em Jerusalém que a vitória surge, com o derramamento do Espírito e com a pregação inicial de Pedro e depois dos outros, e a expansão do reino de Deus, partindo ali de Jerusalém até os confins da terra, até Roma, e a Europa. Paulo chega à Espanha, nós temos evidências históricas que Paulo chegou à Espanha, pregou o Evangelho de Jesus Cristo lá na Espanha. Ok. Então, vamos dar uma introdução, né, ao Evangelho de Lucas. Essa foi a minha abertura, falando um pouquinho sobre o desafio de Deus para os seus apóstolos e para a sua igreja, que é o mesmo desafio hoje, para mim e para você. Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele vai contar a história da igreja primitiva. Ele explica como as boas novas começaram e se espalharam a ponto de chegar a Roma e mais tarde a Espanha, de Jerusalém até a cidade de Roma. O segundo livro de Lucas, que é o livro de Atos, ele escreve o primeiro livro, o livro de Lucas, conhecido como o Evangelho de Lucas, ensinando as coisas que Jesus fez. Agora, no segundo livro, ele trata de tudo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Nos evangelhos você tem o que Jesus ensinou e fez. No livro de Atos você tem o que Jesus continuou a fazer e a ensinar através, né, dos seus apóstolos e da igreja, né? Eu quero destacar a importância deste livro, ou da mensagem do livro de Atos, né? Qual é a importância da mensagem
do livro de Atos. Primeiro, a importância da sua mensagem. Os registros históricos, a sua inspiração, que veio da parte de Deus. E esta mensagem chegou até o império, até a capital do Império Romano. Jesus começou a fazer, Jesus continuou a fazer, Jesus ensinou e Jesus continuou a ensinar no livro de Atos. Jesus não parou, Jesus não aposentou depois que ele foi ao céu. Jesus continuou fazendo e ensinando os seus discípulos. A segunda coisa é a necessidade da sua mensagem. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós temos o manual sobre o crescimento da igreja, de um crescimento saudável. Infelizmente, nós temos visto movimentos em busca de um crescimento numérico, fazendo coisas que no livro de Atos não fizeram. Por causa dessa loucura por números, as pessoas começam a fazer coisas esquisitas, buscam fórmulas pragmáticas, em vez de recorrer aos princípios e aos ensinamentos do livro de Atos. Cai na armadilha da numerologia, a idolatria aos números, e por causa disso, transmitem uma verdade que o povo quer ouvir, e não a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, como na abordagem aqui inicial desta lição eu propus, por causa da palavra de Deus que propõe. Você foi chamado para perder e não para ganhar, mas para ter uma mensagem atrativa às pessoas. O que os pregadores estão pregando, o que os falsos mestres estão ensinando? Uma mensagem que você ganha. Se você vem para Deus, você ganha. Você ganha saúde, você ganha dinheiro, você ganha prosperidade. Enquanto Jesus está dizendo, não, você perde. Porque você vai abrir mão, muitas vezes, do lucro por causa da justiça. Você vai abrir mão da vida para viver Cristo neste mundo. Você vai negar a si mesmo. Você vai tomar a sua cruz. Então, não me surpreende, porque a igreja que prega a verdade tem poucas pessoas. Por quê? Porque são poucos que estão dispostos a pagar o preço de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, de amar inimigos, de perdoar pessoas que nos fazem o mal, de assumir a vergonha do transgressor, como Jesus assumiu a nossa vergonha para derramar sobre nós o seu perdão. Esses movimentos transgridem ou transigem com a verdade para alcançar resultado. E um dia, as obras deles serão queimadas como palha, porque não tem fundamento sólido, que é a verdade que Jesus nos ensinou. Pregam o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer ensinar. Pregam para agradar os incrédulos, em vez de levá-los ao arrependimento de suas más obras. Pregam prosperidade em vez de graça. Por outro lado, o livro de Atos nos previne contra essa numerofobia, esse medo dos números. Uma igreja saudável,
que segue as instruções claras, simples, objetivas de Jesus Cristo, ela cresce naturalmente. Quando a igreja vive a doutrina dos apóstolos, Deus acrescenta a ela diariamente os que vão sendo salvos. Então, se nós não estamos crescendo de uma forma saudável, talvez seja porque nós não somos uma igreja saudável. Porque uma igreja saudável, ela cresce. Às vezes eu vejo o outro lado da moeda, pessoas dizendo, não estamos preocupados com o número, mas com a maturidade da igreja. Uma igreja madura produz filhos maduros, produz um crescimento saudável, produz resultados para a glória de Deus. Então, há um outro extremo também, negando o crescimento numérico da igreja em nome de um crescimento maduro dos membros. Mas se os membros são maduros, se os membros entendem que eles foram chamados para morrer ou sofrer por Cristo, e não apenas para crer nele, e eles são diagnosticados com uma doença grave, eles não entram em desespero. Ele aproveita aquela situação para anunciar o Evangelho de Cristo no leito de um hospital. Eles não perdem o foco da sua existência, que é fazer discípulos, mesmo diante da dor, mesmo diante da morte de alguém que amamos tanto. Choramos, entristecemos, mas não perdemos o foco da nossa missão, que é fazer discípulos. Não é fazer membros de igreja. Tem sido um grande erro na história da igreja, fazer membros de igreja. Tem sido um grande erro na história da igreja, fazer adeptos da igreja. Porque não foi isso que Jesus nos chamou para fazer. Jesus nos chamou para fazer discípulos, que obedecem tudo que Ele nos ensinou. E que ensina os novos discípulos, batizando-os a fazer tudo que Jesus nos ensinou. E quando nós procedemos desse modo, a igreja é saudável e a igreja cresce de uma forma saudável, porque Deus vai acrescentando à igreja as pessoas que vão sendo salvas. Isso é apenas uma introdução. O livro de Atos é o mais importante manual de crescimento da igreja. Você não precisa de nenhum livro escrito por nenhum homem do presente século ou dos séculos passados para ter um manual de crescimento da igreja. Basta você ter o livro de Atos, estudá-lo, meditar no que está sendo dito, fazer as coisas que eles fizeram, e você vai ter um crescimento saudável, um desenvolvimento saudável de todos os irmãos e irmãs, dos jovens, das crianças no reino de Deus. Em vez de você buscar um manual moderno ou um método moderno, você deve retornar ao livro de Atos e praticar as obras que os apóstolos praticaram, que a igreja praticou, e você vai ver que o evangelho vai sair de Betim e vai até os confins da terra. Vai sair de onde você está e vai até os confins da terra. E nós vamos nos encontrar lá, nos confins da terra. Por quê? Porque o livro de Atos é o mais importante manual de crescimento da igreja. Nós não precisamos de manuais modernos. O que nós precisamos
é retornar ao livro de Atos. Quero mostrar também a importância da urgência da mensagem. Ao tratar do crescimento espiritual da igreja, no livro de Atos, o alvo da igreja era crescer e manter-se separada do mundo. Por isso a igreja preserva a piedade, preserva a sã doutrina que os apóstolos trouxeram para nós. Qual é a doutrina da igreja? Não são as convenções, não são as bulas, não são os editos, não são os manuais que as igrejas escrevem. Qual é a doutrina da igreja? O ensinamento dos apóstolos. É o que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, nos ensinou. É que o apóstolo Pedro, pela vontade de Deus, nos ensinou. O que o apóstolo João nos ensinou. O que os profetas nos ensinaram, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento. Qual é a mensagem deles? Esta deve ser a nossa mensagem. Nós não podemos modificar a mensagem do Evangelho a gosto do freguês. A palavra de Deus é única. E esta palavra tem que ser pregada. O livro de Atos vai falar do Espírito Santo, dos dons espirituais, vai falar da comunhão, da economia da primeira comunidade cristã em Jerusalém, como eles se doavam e por isso eles se multiplicavam, da disciplina na igreja, da diversidade dos dons, da diversidade dos serviços ou ministérios que existem na igreja, das conversões, o que uma pessoa precisa fazer para ser salvo. O livro de Atos ensina. Eu não tenho que seguir nenhuma convenção de igreja nenhuma. Eu tenho que seguir as instruções dadas aos apóstolos, registrada por Lucas no livro de Atos, registrada pelos apóstolos nas cartas apostólicas, ou nas cartas que Marcos, ou no evangelho que Marcos escreveu. Ele não era apóstolo, mas discípulo de Pedro, trabalhou com Paulo, mais tarde com Pedro. Lucas, discípulo de Paulo, foi instruído por Paulo. Então, é a mensagem deles, não é a minha mensagem. A minha mensagem nada é a mesma coisa. E a sua também. Mas o que faz diferença é a mensagem dos apóstolos, dos profetas, do Novo Testamento. E isso que vai fazer diferença. O livro vai mostrar o preço da unidade cristã. É alto. E você está disposto a pagar? Abrir mão das suas ideias, opiniões inúteis, porque elas não têm poder nenhum de salvar ninguém, e voltar à simplicidade e à pureza do ensinamento de Jesus no Evangelho e o ensinamento dos apóstolos nas cartas, nos livros do Novo Testamento. A igreja precisa ser realmente comprometida com a mensagem que já foi entregue, uma vez por todas, aos irmãos. Judas, verso 3. E a voz final de Deus para a humanidade é Jesus Cristo. Não é fulano, ou beltrano, ou ciclano, é Jesus Cristo. Então, se você chegar para mim falando da sua opinião, eu vou até ouvir por respeito, mas eu não vou seguir. Mas se você disser, Jesus disse, eu vou me esforçar para obedecer. Se você disser, o apóstolo Paulo disse, eu vou seguir, porque é a doutrina dos apóstolos que nós devemos seguir. O que você acha, o que você pensa,
Se quer facilitar a sua vida, nem precisa me falar. Você já vai ganhar tempo. Mas se você abrir as Escrituras e mostrar o que Jesus disse, o que Paulo disse, o que Pedro disse, o que João disse, você vai ter minha atenção. Porque é isso que salva. Nenhum outro corpo de ensino pode nos salvar. Agora, nós temos que tomar muito cuidado. Porque a mensagem é simples, a mensagem é clara, a mensagem é objetiva. E parece que esta mensagem simples e clara e objetiva, que alcança os objetivos de Deus, o alvo de Deus, o cumprimento da missão de ir e fazer discípulos, parece que as pessoas não estão satisfeitas. Porque é simples, elas complicam. Em vez de permanecer na simplicidade e na pureza dos escritos apostólicos, muitos querem novas revelações, novas mensagens, se dão ao misticismo. E porque elas se entregam a fábulas, a sonhos, a visões, a novas revelações, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, diz que essas pessoas são carnais, porque não submetem a Cristo, que é o cabeça da igreja. Você tem se entregado a sonhos, visões, novas revelações. Para sua informação, você é carnal. E você não está sujeito a Cristo. Talvez por causa disso você nunca vai desejar participar da nossa comunidade. Porque nós vamos dizer que você é carnal. A pessoa espiritual é aquela que submete à autoridade de Cristo e ao ensinamento dele e obedece. Mas outras pessoas, infelizmente, ficam tão zelosas à ortodoxia ou às doutrinas que se tornam áridos, frios, calculistas e não demonstram nas obras o amor de Deus. Infelizmente, elas tornam a graça de Deus num deserto árido, sem vida. Infelizmente. Às vezes as pessoas ficam tão entusiasmadas com certas doutrinas, mas elas são vazias do Espírito, do amor, da fé, não oram, não dependem de Deus. Quando eu falo oram, não dependem de Deus. Elas já sabem tudo, não tem mais nada a aprender. Para vocês, eu digo, seu Deus é muito pequeno. Se você já sabe tudo, seu Deus é muito pequeno. Até porque Ele não revelou tudo. Ele guardou coisas para sua exclusiva autoridade. E você está dizendo que sabe tudo? Você é um orgulhoso, um vaidoso. Nós devemos estar sempre aprendendo aos pés de Jesus Cristo, que é o mestre da igreja. Nós devemos estar sempre aprendendo aos pés do Espírito Santo, que é o guia, o consolador, o mestre da igreja. Sempre aprendendo. Nunca nos tornando arrogantes, dizendo, já sabemos toda
a verdade. Porque se já sabemos, não há mais espaço para aprender coisa alguma. Né? Irmãos, nós não precisamos de buscar novidades do mercado da fé, mas o que realmente nós precisamos é voltar à origem do cristianismo apostólico. É isso que nós precisamos. Voltar à origem do cristianismo apostólico. Nós não precisamos sucatear a verdade de Deus para alcançar pessoas. Nós não precisamos fazer coisas atrativas para alcançar as pessoas. O que nós precisamos é focar na missão de Deus e seguir o exemplo da igreja descrita no livro de Atos e nas cartas dos apóstolos, para que nós possamos alcançar o coração daqueles que buscam a verdade. Porque aqueles que amam a mentira, o próprio Deus os entregam aos seus desejos e às suas vontades para serem enganados. Para que no final sejam condenados. Por uma única razão: não acolheram o amor da verdade. A verdade está nesse livro, de capa preta. Uns têm capa roxa, azul, isso não importa. É o conteúdo que está aqui. Aqui é a minha Bíblia, então é o que está aqui. É o conteúdo que está aqui, que nos leva à salvação, que nos leva a aproximar de Jesus. Então, o que nós precisamos, sua vez, seguir o modelo de Atos, seguir o modelo apostólico, seguir o modelo dos ensinamentos, né, e obras de Jesus Cristo, registrado no Evangelho, e de obras e palavras registradas nas cartas que os apóstolos escreveram. Ou seja, nós vamos voltar à Bíblia, em outras palavras, e ficar com a beleza e a simplicidade das Escrituras.